Olá, meus amores do oitavo ano. Saudade de vocês. Então vamos dar continuidade à nossa aula de teatro. Hoje falaremos sobre teatro na Idade Média. Vou fazer um contexto de antes de chegar no teatro medieval. Durante o Império Romano, os cristãos eles eram perseguidos. A fé cristã era ridicularizada e os cristãos eram uma das principais atrações e vítimas do teatro romano, que é o circo romano, como a gente enxerga aqui na imagenzinha, aqui do cantinho, lá no Coliseu, tá? A igreja considerava os atores imorais e o teatro romano um teatro pagão, uma forma de expressão muito egocêntrica, visto que o ator chamava muita atenção para si mesmo. Isso a igreja cristã não gostava. Isso se deu conta porque, de acordo com o cristianismo, a visão tinha que ser teocêntrica, né? Onde a vida girava em torno do céu e não da terra. Observem aqui nesse espaçozinho aqui da imagem, eu vou abrir aqui para vocês, ó. Quem se considerava cristãos, eles eram postos ali em, em cruz, eles eram crucificados e muitos tinham que lutar com os leões para poder sobreviver. Então, por isso, a igreja não gostava nem um pouquinho dessas apresentações teatrais romanas, tá? Aí, após a queda do Império Romano, né, que o Império Romano ele se desfez, o teatro ele foi abandonado, né? Ele foi esquecido, ficou ali no cantinho de castigo, sabe? Até que ele reapareceu no século XIII, em plena a Idade Média. Então, essa transição do teatro romano para o teatro medieval. Então, com a Igreja Católica no poder, ela resgata o teatro, mas colocando suas próprias regras. Aí o teatro ele foi utilizado pela igreja como uma ferramenta de ligação entre o homem e Deus. Nessa época, as apresentações aconteciam em praças, ao lado das igrejas, em altos palanques apoiados nas catedrais. Os espetáculos contavam as histórias dos santos, textos bíblicos, né, que são as peças litúrgicas, havia cantos de louvor e, às vezes, apresentado no interior ou na parte central da igreja, né, transformando em espaço cênico, onde os atores atuavam diante dos fiéis. Nesses momentos, seria dentro da missa, né, entre uma passagem, as passagens bíblicas da missa elas eram atuadas, tá? Encenadas. Então, como passa a falar muito sobre os textos, eles passam a ser litúrgicos, surgem novos gêneros teatrais envolvendo a palavra sagrada, né? A Sagrada Escritura. Como eles foram abolindo característica do teatro romano, durante o teatro medieval, eles começaram a criar sua própria dramaturgia, que passou a ser chamada de dramaturgias litúrgicas, tá? Que são textos sagrados,
cânticos, salmos e até o canto gregoriano. Também surge como gênero teatral os mistérios e os autos, tá? Por exemplo, tem Paixão de Cristo, o nascimento do menino Jesus, que são as pastorinhas, e histórias que buscavam a salvação, né? Tem um auto que é bem conhecido, que aparece até virou filme, que é o Auto da Compadecida, né? Que durante a história eles está pronto, e depois quando chega no juízo final, eles aclamam pela salvação, né? E aí vem Nossa Senhora e salva eles. Então tem muita referência a esses gêneros teatrais, tá? Lembrando que também nesse período surge os palcos móveis, né? Que são os palcos simultâneos, onde acontecem cenas paralelas. Então, em vez de ocorrer tudo em um único palco, as cenas elas eram simultâneas. Acontecia no palco 1, aí tinha o palco 2, acontecia outra parte da cena, vinha para o palco 3. Então, esse percurso, a forma de assistir também, ela era itinerante. Então, as pessoas circulavam por entre os palcos para assistir às peças, tá? Surge também a farsa, né? Que é a parte cômica desse novo gênero teatral, né? Ela acontecia nos intervalos das peças sérias. Seria para quebrar o drama, né? Aquela parte dramática, carga pesada, assim. Então ela vinha para amenizar, ela vinha para fazer a graça. E durante essas farsas surge a figura do povo da corte, o palhaço e os bufões. E também tem um gênero teatral chamado moralidade, que seria um textos didático-moral, né? As peças evidenciavam os vícios e as virtudes do ser humano. Já que nós estamos falando de dramas litúrgicos, então a igreja sempre a colocava essas peças para também falar como o indivíduo tinha que se comportar. Ainda hoje acontecem espetáculos teatrais ligados a datas e festejos religiosos em inúmeras cidades brasileiras, envolvendo desde a participação de atores profissionais até um número grande de figurantes, né? Esses festivais, essas festividades, nós temos como a Semana Santa, né? Que é a Paixão de Cristo, e no Natal as pastorinhas. E tem outras formas de encenações que isso varia de acordo com a localidade, né? Aqui eu coloquei 3 imagens da Paixão de Cristo porque eu acredito que seja a mais conhecida, a mais difundida, assim, principalmente quando se trata de texto bíblico, né? Um texto religioso. Aí eu coloquei 3 imagens de 3 lugares. Essa primeira aqui eles estão todos crucificados, tem um fundo amarelo. Essa imagem, acreditem se vocês, essa imagem é aqui da Praça Princesa Isabel, na Condo. Tem uma Paixão de Cristo que acontece aqui aí na Condo, que é lá da paróquia de São Judas Tadeu. Essa apresentação é de lá, tá? Aí nós temos uma segunda. Rapidinho, só antes de chegar na segunda, porque eu lembro, que faz muito tempo, gente. Eu até participei. Ainda era menina, tava na época da Crisma ainda. Eu lembro que eu participava, era muito divertido essas coisas. Então eram 3 dias de espetáculo. A galera andava com a gente ali pelo uma parte da cremação, já pegando a Condo. E no último dia terminava na Praça Princesa Isabel, que era o auge, né, que é a crucificação de Cristo e a ressurreição. Então, são boas lembranças. Essa segunda aqui também é uma segunda muito famosa aqui em Belém, que é a Paixão de Cristo de Canudos.
Então, também leva muita gente ali, Canudos, Barra da Terra Firme, aquele pedaço ali. E é muito bacana. Tem até efeitos especiais, assim. É uma infraestrutura muito legal. Aí a gente chega no primo rico da Paixão de Cristo, porque esse aqui é a Paixão de Cristo topper de topper, tá? Que é na Nova Jerusalém, Pernambuco. Eles simplesmente criaram uma cidade, uma cidade que lembra Jerusalém. Eu nunca fui porque tem que comprar antecipado o ingresso, então é caro e tem que ir para lá viajar, então nunca tive oportunidade de ir. E me chama muita gente porque sempre tem alguém famoso, né? Um ator, alguém para estar ali como Jesus, Maria, enfim. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão encontrar. E as pessoas peregrinam junto com a história, sabe? Aquela multidão, assim. É muito bacana, né, de se ver. Então, já que nós estamos falando de espaços, o espaço cênico, né? A, tanto no teatro grego como no teatro romano, eles construíram seus próprios teatros, né? Sua forma de apresentar os anfiteatros, depois criaram os teatros para apresentação, os teatros circo, né? Que rolava os eventos dos gladiadores. E durante a Idade Medieval também criado seu próprio espaço cênico. A, eles tinham uma diferença entre o grego e o romano, né? Por mais que eles permanecessem com o teatro circular e um teatro retangular, que é o espaço. Se vocês forem observar aqui, ó, nós temos eu coloquei três imagens de espaço. Essa primeira aqui, que é a figura 13, essa é um palco retangular. Então, ali ficava toda o cenário onde acontecia cada cena. Então, as pessoas ficavam à frente e era um palco gigantesco, assim, de acordo com as minhas pesquisas, é um palco bem grande, onde as pessoas se davam para assistir e tinha efeitos muito bacanas. Aí nós temos segunda aqui da figura 14, que já lembra um pouco, que lembra já os anfiteatros. Tem praças aqui em Belém que tem essa estrutura de espaço. Ali na Praça do Carmo, se vocês forem passar por lá, repare que ali o espaço cênico ele é circular e o centro, né, tem onde a galera senta, né, ali os degrauzinhos e tem o centro onde acontece toda a apresentação. Então, quem vai ali assistir algum espetáculo, então o personagem, os atores ficam no centro e o público ao redor. E tem essa terceira imagem aqui, que é a figura 15, que são aos palcos itinerantes, né? Lembra que eu falei logo lá no início que surge os palcos móveis, né? Que é onde acontecem cenas paralelas. Então, tem uma cena aqui num palco, tem uma cena ali, tem uma cena ali. E esses palcos, eles são carroças que se transformam em palcos. Que a maioria dessa... Aí surge também as companhias, mas vou chegar nas companhias, calma. Então, aqui, como também acontece as apresentações. Então, durante a Idade Medieval, então, tinha esses três tipos de espaço cênico. Né? Ainda na Idade Média, o teatro ele foi praticado por saltimbancos, atores e atrizes que se deslocavam, né, de aldeia em aldeia, levando em suas carroças
cenários, figurinos e belas histórias, né? Além dessas carroças ser um meio de transporte que eles que usavam, né? E as suas moradias, né? Porque como eles eram itinerantes, eles não tinham um lugar fixo. E também porque eles não tinham um lugar fixo, porque eles eram os saltimbancos, eles eram um grupo criativos, livres e independentes. E a igreja, eles tinham um certo um conflito com a igreja pelas escolhas das histórias. Então, muitas histórias deles não eram religiosas, como a igreja queria. Então, tinha aquele lado profano, né? E devido a esses conflitos, então eles estavam se apresentando quando aparecia a igreja para embarcar, eles rápido arrumavam as coisas na carroça e fugiam, né? E passaram a ser chamados de trupes, ali aqui embaixo, ó, tá? Por que chamavam de trupes? Porque eram grupos que não podiam se fixar em um lugar, né? Eles eram considerados ilegais, então eles eram obrigados a atuar com máscaras para não serem reconhecidos. Conta-se a história, conta-se a lenda que através dos saltimbancos foi que surgiu os primeiros circos, né? E que devido a essa criatividade, né? Eles não se prenderem a uma estética religiosa. Então, corre-se a história. Lembrando que nós estamos no teatro ocidental, tá? Tem uma versão para circo, mas lá no Oriente. A gente vai chegar lá, mas não agora, tá? Então, esses espetáculos eles eram itinerantes e passou a ser conhecido como Teatro Mambembe, tá? E depois, muito tempo depois, lá na Renascença, a gente vai chegar lá ainda um dia, esse teatro na Itália passa a ser conhecido como comédia dell'arte. Mas aí já são histórias para o próximo capítulo, tá? Então a gente vai encerrando por aqui. A atividade ela tá na apostila que eu vou enviar no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, tirar alguma dúvida, falarem comigo, matar a saudade, que eu estou morrendo de saudade de vocês, me procurem no WhatsApp, tá bom? Beijos, tchau!